Olá, terceira série. Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre ondas. Hoje vamos ver algumas características do som, uma vez que o som é uma onda mecânica, tá? Bom, vamos começar vendo as qualidades fisiológicas do som. O que são essas qualidades fisiológicas? São qualidades, são propriedades que o nosso sistema auditivo consegue distinguir. Então, quais são essas características? É a altura, a intensidade e o timbre. Tá? O que é a altura do som? Tá? A altura está relacionada com a frequência do som. Observe aqui essa onda 1 e essa onda 2. Qual é a diferença entre elas duas? Observe que vamos utilizar aqui a mesma escala para as duas ondas. Na onda 1, observe que eu tenho uma frequência menor em relação a 2. Na onda 2, eu tenho uma frequência maior em relação a 1. Então, eu falo que essa onda 1 aqui possui um som baixo. Um som baixo é a mesma coisa falar que é um som grave, tá? E a onda 2 tem um som alto, que é a mesma coisa falar que tem um som agudo, tá? Então vamos lá. A primeira qualidade fisiológica que nós estamos vendo é a altura. A altura está relacionada com a frequência. Quanto maior a frequência, maior vai ser a altura. Quanto menor a frequência, menor vai ser a altura. A altura baixa significa que é um som grave e a altura alta é um som agudo. Tudo bem? Tranquilo? Então a altura é uma propriedade fisiológica que está relacionada com a frequência dessa onda, com a frequência do som. Outra qualidade fisiológica é a intensidade. Tá? Então, o que é intensidade? Intensidade é a energia que uma fonte sonora está liberando. Isso é intensidade. E a intensidade está relacionada com um som fraco ou um som forte. Então, um som que tem alta intensidade, eu falo que é um som forte. Um som que tem baixa intensidade, eu falo que é um som fraco. E como calcula a intensidade desse som? Por essa equação aqui. Então, intensidade é a potência do som em função de uma determinada área, que é a potência por unidade de área. Isso é intensidade sonora. Observe aqui que a intensidade sonora, a unidade no SI vai ser o quê? Unidade de potência dividido por unidade de área. Qual a unidade de potência? Watts. Qual a unidade de área? Metro quadrado. Tá? Então, a intensidade, a unidade de intensidade vai ser watts por metro quadrado. Tudo bem? Então, som forte significa o quê? Alta intensidade. E som fraco, baixa intensidade. Uma outra propriedade. Vamos continuar aqui com a intensidade sonora. A intensidade sonora que nossos ouvidos conseguem captar, que o nosso sistema auditivo consegue captar, nós vamos chamar de nível sonoro. Observe que o nível sonoro está em função da intensidade. Por essa equação aqui, o nível sonoro, que eu vou representar por essa letra grega beta, o nível sonoro beta é igual a log de I dividido por I básico, I padrão. Esse I padrão é a menor intensidade audível, tá? O menor nível que nossos ouvidos conseguem captar, que tem esse valor aqui, ó, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então esse I0 aqui sempre vai ser esse valor. É a intensidade mínima, tá? Mas esse nível sonoro está numa escala muito alta. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma escala decimal. Então, a equação que nós vamos usar para nível sonoro vai ser nessa escala decimal. Então, o nível sonoro vai ser 10 vezes log dessa divisão das intensidades. I é a intensidade que você está calculando e 0 é a intensidade mínima, que é dada por esse valor aqui. Qual a unidade do nível sonoro? A unidade do nível sonoro no sistema internacional é o Bell. Isso, Bell. É o Bell. Agora, essa escala aqui, 10 vezes menor, nós vamos chamar de decibel. Tá?
Então, a unidade de nível sonoro vai ser decibel. Tá aqui. Então, a unidade de nível sonoro que nós vamos utilizar vai ser o decibel. Tudo bem? Tranquilo? Então, a última qualidade fisiológica é o timbre. Então, o que é o timbre? Timbre é a forma geométrica de um som. Tá? Então, observe que cada instrumento vai ter um timbre diferente. Tá? Então, observe que a voz de uma pessoa, do João tem um timbre diferente da voz da Maria. Porque a forma geométrica do som vai ser diferente para cada pessoa ou para cada instrumento, tá, musical que eu tenha. Tá? Então a flauta vai ter um timbre, o violão vai ter um timbre, a guitarra vai ter um timbre e assim por diante. Então timbre é uma propriedade fisiológica que vai fazer o quê? A gente saber que tipo, da onde vem aquele som. Se vem do equipamento A, do equipamento B, da pessoa A, da pessoa B. Tá? Então timbre é a forma geométrica dessa onda. Bom, outra propriedade do som é o efeito Doppler. Então, o que é o efeito Doppler? Imagina aqui que eu tenho uma ambulância com a sirene ligada, tá? A sirene está ligada, e eu tenho dois observadores. Observe que em relação a essa moça aqui, a ambulância está se afastando. Vamos colocar a velocidade da ambulância para a direita. Então, em relação à moça, a ambulância está se afastando. Em relação ao moço aqui, ao senhor, a ambulância está se aproximando. Então, conforme essa ambulância ela vai se afastando da moça, essa moça ela vai perceber o som dessa sirene com uma frequência baixa. Então, conforme ela vai se cada vez mais distanciando da moça, a frequência vai cada vez diminuindo. Conforme a ambulância vai se aproximando do rapaz, a frequência percebida pelo rapaz vai o quê? Aumentando. A frequência dessa onda sonora emitida pela sirene vai aumentando para o rapaz. A percepção que ele tem é isso. Então, esse é o efeito Doppler. O efeito Doppler é dado pela frequência aparente. Então, essa frequência aparente ela pode diminuir dependendo do movimento da ambulância ou pode aumentar. Se o som ele se afasta do observador, a frequência aparente vai diminuindo. Se o som vai se aproximando do observador, a frequência aparente vai aumentando, tá? Então a frequência emitida pela sirene vai aumentando para o observador aqui e para a moça vai diminuindo. Bom, mas como que nós vamos calcular essa frequência percebida pelo observador? Ou seja, a frequência aparente. Vamos usar essa equação aqui para calcular esse efeito Doppler. Efeito Doppler é essa frequência aparente percebida para observadores. Tá? Então, observe aqui que a frequência aparente vai ser a frequência F real da fonte. Então, nesse caso aqui, a frequência real da sirene, vezes a velocidade do som. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Também vai ser uma constante. Você só não vai usar esse valor se no exercício ele falar, considere um outro valor. Normalmente, os exercícios eles vão usar a frequência, a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo ou 330, 335 metros por segundo. Fica em torno disso, tá? Então, mas o que nós mais usamos é essa velocidade aqui. A velocidade do som vai ser uma constante. No ar, 340 metros por segundo. Mais ou menos a velocidade do observador. Então, quem é o observador? São as pessoas aqui, né? Nesse exemplo aqui.
dividido de novo pela velocidade do som no ar, que vai ser esse valor. Então essa velocidade aqui é idêntica a essa daqui de cima, mais ou menos a velocidade de quem? Da fonte, então a velocidade da ambulância. Então cuidado com essa equação que tem várias incógnitas aqui. Ah, mas por que esse mais ou menos aqui? Esse mais ou menos vai ser a velocidade relativa entre eles. Se o observador estiver parado em repouso, então essa velocidade vai a zero. A velocidade do observador vai a zero. Tá? Se a fonte estiver parada, essa velocidade da fonte vai a zero. Agora, presta atenção. Sempre quando você vai fazer exercício, você vai colocar um referencial. Vamos colocar um referencial aqui, ó, para a direita, positivo. Então, como você vai fazer um exercício desse tipo? Se a ambulância está andando para a direita, então a velocidade da fonte vai ser positiva. Se o cara aqui estiver andando também para a direita, a velocidade do observador vai ser positiva. Agora, se ele estiver andando em relação, em encontro à ambulância, então a velocidade do observador já vai ser negativa. Então só vai ter que ter esse cuidado. Ó. Então a ambulância vai estar com velocidade para lá, é um exemplo, e o observador com velocidade contrária. Então esses sinais vão ser sinais diferentes. Se eu tenho a ambulância andando para a direita e esse observador também andando para a direita, então os sinais deles serão iguais. Tá? Então esse mais ou menos é só para você ter cuidado na hora de fazer o exercício. Na hora de fazer o exercício você vai ter que observar isso. Quem está em repouso? Ah, os dois estão em movimento? Então para onde que eles estão? Estão em sentidos contrários? Sinais negativos, sinais diferentes. Estão no mesmo sentido? Sinais iguais. Só isso. Tá? Bom, então vamos para ondas estacionárias. Imagina que você pega uma corda e amarra a corda numa certa extremidade e fica balançando essa corda. Então você vai produzir uma onda durante um tempo ali. Essa onda ela pode ser uma onda estacionária. Se você não para de mexer em um minuto, essa onda é considerada uma onda estacionária. Ela fica o tempo todo naquela corda. Tá? Agora olha só. Quando essa onda ela está se propagando na corda, ela vai produzir alguns efeitos. Que efeitos são esses? Olha só. A forma mais básica que essa onda pode ter na corda, mais básica de todas, é esse daqui, ó, esse caso 1. Tá? Então é a forma mais básica. Essa forma mais básica, ela apresenta algumas características. Quais características? Bom, esses dois pontos aqui chamados de nó, né, são os pontos de equilíbrio, tá, da minha onda. E esses pontos aqui de máximas amplitudes são chamados de ventre. Então observe aqui para o estado fundamental da minha onda se propagando na corda, tem esta forma aqui, em uma corda, hein? Presta atenção. Isso daqui, ó, essa forma padrão, essa primeira forma, é chamada de harmônico fundamental. É o primeiro harmônico. Esse harmônico nós vamos representar pela letra N. Então, N é igual a 1. Então, toda onda em uma corda vai ter um harmônico fundamental que tem uma certa característica, tem uma certa forma. Que forma é essa? É essa forma que vocês estão vendo no primeiro caso. Então, com um ventre e dois nós. Bom, eu posso evoluir isso. Eu posso produzir um segundo harmônico. Como que você produzir um segundo harmônico? Observe que a onda ela vai, ó, tem um ventre, ela tem um mínimo aqui de equilíbrio, tá? Ó, vai e propaga, vai se propagando em toda a corda, depois ela volta fazendo esse caminho aqui. Então aqui, olha só, observe que quantos harmônicos fundamentais eu tenho, quantas figuras idênticas a essa primeira eu tenho. Eu tenho uma e duas. Então quantos harmônicos eu tenho? 2. E assim por diante, ó. Eu tenho uma corda com essa característica aqui. Quantos harmônicos fundamentais eu tenho? Quantos harmônicos eu tenho? 3 harmônicos. Observe aqui, olha só, que nesse caso, ondas estacionárias em cordas, o número de harmônicos coincide com o número de ventre. Ventre é essa barriguinha aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho um ventre, um harmônico. 2 ventres, 2 harmônicos. 3 ventres, ó. 1, 2, 3 ventres, 3 harmônicos. Como que eu vou calcular o comprimento? Ó, o comprimento dessa corda. Observe aqui que nós já vimos como a gente calcula o comprimento de uma onda. Vocês lembram? Ó? O comprimento de uma onda
pode ser calculado, né, de uma crista até outra crista consecutiva, tá? Então, se eu faço aqui uma onda estacionária, olha só, observe aqui que de um nó até outro nó, eu tenho metade do comprimento da onda. Então é isso que eu vou usar, é essa equação que eu vou usar. Então o comprimento L da corda vai ser o quê? N vezes lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é essa figura aqui, é metade do comprimento da onda. Por que N? N é a quantidade de harmônicos. Então, para um harmônico, vai ser essa equação aqui. Para 2 harmônicos, vou colocar 2 aqui. 2 dividido por 2, 1. Então, L é igual a lambda. E assim por diante. Eu posso falar assim para você, calcule o comprimento da corda que existe uma onda estacionada nessa corda e a quantidade de harmônico vai ser 10. Então, para você calcular o comprimento dessa corda, basta fazer 10 vezes lambda sobre 2. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, o comprimento dessa corda vai ser 5 vezes lambda. Vai ser 5 vezes o comprimento dessa onda. Então, observe, só com essa equação aqui, se eu tenho a quantidade de harmônico, eu consigo calcular o comprimento da corda, eu consigo calcular o comprimento da onda. Tá? Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa onda estacionária e colocar em um tubo aberto nas duas extremidades. Aí, novamente, olha só, você precisa memorizar o harmônico fundamental, o primeiro harmônico, a frequência mais básica de uma onda em uma corda, tem essa figura aqui, ó, tem essa imagem aqui. Quando o tubo está aberto nos dois lados, ela vai ter esta imagem aqui. É essa propriedade aqui. Tá? Observe que o harmônico fundamental em um tubo aberto terá dois ventes, ó, duas barriguinhas. Tem dois ventos. E aí, ó, observe aqui que se eu duplico essa imagem, eu tenho isso daqui. Então, se eu dupliquei essa imagem, eu tenho dois harmônicos. Então, eu tenho um harmônico, que é o harmônico fundamental, e aqui eu tenho dois harmônicos. Tá? Observe aqui, ó, no tubo aberto, a quantidade de harmônicos vai coincidir com a quantidade de nós. Então, aqui eu tenho um nó só e aqui eu tenho dois. Então, aqui eu tenho dois harmônicos. Como que eu vou calcular o comprimento desse tubo aberto? Usando exatamente a mesma equação da corda. Porque isso daqui, ó, se eu pego esse pedaço aqui, ó, e jogo aqui para cá, fica a mesma figura do anterior. Então, para calcular a equação para calcular o comprimento desse tubo é idêntico do anterior. Agora, a forma do primeiro harmônico é diferente, hein? Cuidado com isso. É essa forma aqui. Tá? Agora, se o tubo está fechado em uma certa extremidade, quando o tubo está fechado, observe que ele tem um nó na parte que está fechada e um ventre na parte que está aberta. E observe que essa figura aqui, ó, tem que memorizar também. Essa figura é a figura do harmônico fundamental para um tubo fechado. Observe também que essa figura é a metade dessa figura aqui. E a metade da anterior. Ó, eu cortei aqui. Ó. Se eu cortar aqui, eu tenho exatamente aquela figura. Então, é isso daqui dividido por 2, que vai dar Ln lambda sobre 4. Tá? Então, para calcular o comprimento de um tubo para uma onda estacionária, nesse tubo fechado em uma extremidade, eu vou usar essa equação aqui, Ln sobre 4. Que N é a quantidade de harmônicos. Tá? Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.